Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, nesse programa que tem por compromisso trazer os grandes temas arcanos, fomentar a espiritualidade, sobretudo divulgar mais o esoterismo e o ocultismo, para que possamos ampliar as nossas consciências, divulgar esses grandes temas que já foram proibidos no passado e que hoje, felizmente, podem ser divulgados sem qualquer problema, para que tenhamos uma estrada, uma senda mais luminosa, né? Que nos tornemos livres em consciência. Esse é o objetivo do canal. E você pode nos ajudar se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha, colocando o seu like e, sobretudo, colocando a sua opinião aí, porque isso nos ajuda muito aqui no canal Realidade Fantástica e ajuda o YouTube a achar você aí, subir os nossos vídeos. Hoje nós estamos abordando um tema que é capital, talvez seja um dos grandes temas pivotais, os temas assim axiais da busca esotérica, que é a nossa relação com a divindade. Primeiro, há uma divindade, e segundo, que relação nós temos? Essa relação é próxima, ela requer um intermediário, nós somos essa própria divindade ou somos uma substância separada? Então, para fazer frente a todos esses grandes temas, estamos com muito prazer recebendo uma vez mais aqui no programa o Dr. Eurênio de Oliveira Júnior, que já é um grande amigo, por quem nós temos muito carinho, já participou de vários programas aqui no canal, e eu considero particularmente um sábio, uma pessoa que tem um grande cabedal de conhecimento há mais de 50 anos na busca esotérica. Ele é juiz aposentado do trabalho, advogado, é diretor de ensino e educação da Sociedade Brasileira de Eubiose, essa grande sociedade que foi fundada aqui no Brasil pelo grande erudito e espiritualista, esotérico Henrique José de Souza, né? O doutor Eurênio é o diretor da Sociedade Brasileira de Eubiose na questão de ensino e educação e se propôs a abordar esse tema aí tão desafiador. Tudo bem com o senhor, doutor Eurênio? Muito bem, com você, meu querido Jamil. Tudo bem, doutor Eurênio. Sempre um prazer e uma alegria. Toda minha. Acredito que seja minha. Eu o provoquei porque é chegado o momento de repetir coisas, altissonantes nos ouvidos das pessoas, porque elas estão vivendo uma temporada em que tudo entra pelos ouvidos. É verdade. Tudo entra pelos ouvidos. Está sendo um escândalo isso aí. Está sendo uma falta de consideração, uma falta de comiseração. Comiseração quer dizer ter um pouco de condescendência coracional, não é verdade? Porque as pessoas não estão preparadas para isso. As dúvidas aparecem na vida, só que diante de um absurdo de tiroteio da mídia, isso está virando algo insopitável, não consegue se evitar. E eu quero que as pessoas evitem isso, não é perder o contato com o mundo, absolutamente. É saber transformar a si próprio, apesar deste contato difícil com o mundo, né? Porque a vida é, em realidade, eu vou repetir o título do seu programa, é uma realidade fantástica, a vida é uma realidade fantástica. Quanto mais estudo sobre a vida, mais aprendo e mais vejo ângulos que mostram que existe em nós um reduto absolutamente inexpugnável, quer dizer, inviolável. E nós não usamos esse reduto, que é a nossa consciência espiritual. Então, esses estudos todos, o que eu consegui utilizar da minha consciência espiritual, me autoriza a dizer isso em público. Eu sou um homem que tem uma reputação, sou um juiz aposentado, tenho meu tribunal, e não vou me colocar a falar fanfarronices por aí, porque eu, você e outros que não são muitos, Jamil, temos a nossa ocupação em fornecer pontos de equilíbrio para as pessoas, para que elas possam sentir a amplitude da vida nelas. Não me interessa a amplitude da vida no Eurênio nem no Jamil, interessa em cada um dos ouvintes que está atento a isto, não? Eu fiz 2 experiências que me foram notavelmente indicadoras de que o caminho é este. Eu montei um curso aberto de esoterismo no ano passado e esse ano fiz um curso dirigido a alguns que queriam conhecer o esoterismo na amplitude e na exatidão, se possível se falar exatidão,
mas na exatidão dos cânones, dos princípios. Existem princípios, ninguém vai para frente sem princípios, né? Então, ao invés de eu tomar emprestado estes princípios que vêm de alguma fonte, a fonte está em mim. Eu preciso adotar um comportamento, em primeiro lugar, de investigar esses significados em mim. Então, eu tenho um sem número de palavras, porque nós somos movidos pelas nossas paixões emocionais. Então, eu tenho simpatias, antipatias, ódio, eu tenho raiva, eu tenho inveja, enfim, esses elementos todos que compõem a nossa natureza. Agora, eu posso e devo educar esses elementos em mim, para que eu possa, fazendo um alinhamento entre o meu estado orgânico, mais a minha alma e o meu espírito, um alinhamento, quer dizer, como se descesse uma reta de lá para cá, eu possa aurir os valores da espiritualidade dentro de mim mesmo. Então, ninguém vai me emprestar, ninguém vai dar interpretação. A interpretação é do próprio aplicado, do próprio discípulo, que quer se tornar um dia alguém esclarecido para si mesmo, porque as benesses são enormes, não? Dorme-se melhor, não se fica fazendo refrega com o que não se deve. Aquilo que passa na televisão e não nos interessa, nós damos apenas uma vista de olhos. Então, não ficamos impregnados do processo, porque todo processo é vibracional. Entendeu? E sendo vibracional, as palavras têm que vibrar em consonância com os seus valores maiores. Então, quais sejam as palavras, de quem quer que seja, têm que serem unívocas no sentido de dar convergência a um estado diferenciado para melhor. Você vê, a eubiose o que é? A ciência da vida. E como tal nos ensina a viver em consonância com as leis universais. Porque as leis da natureza repetem as leis universais nas dimensões proporcionais à natureza. Não é que eu leio o universo na natureza, mas, de uma certa maneira, o universo está retratado na natureza. Isso é maravilhoso, doutor Eurênio. Nesse começo de programa, o senhor já nos brindou aí com um manancial de sabedoria que realmente a alma fica feliz de ouvir essas palavras, e isso eu não digo por ser seu amigo, seu admirador, porque ressoa na alma, porque são verdades divinas, né? O senhor está sendo um transmissor. Agora, essa questão, doutor Eurênio, é muito interessante. Essa nossa relação com a divindade, como é que o senhor, como um eubiota, mas também como um estudante de esoterismo, um praticante, primeiro, qual que é a sua concepção de Deus, da divindade e da nossa relação com essa divindade? Deus não tem forma, portanto, ele é amorfo, mas ele toma a forma que lhe seja oportuna para se comunicar aos homens e guarda o segredo da sua existência num ponto notavelmente importante, que é no coração de cada um. Ele coloca no coração, não no coração físico, no coração, claro, psíquico de cada um, que está próximo do coração físico. Ele coloca ali uma luminosidade em que a pessoa às vezes está sozinha e vê um azul brilhante, lindo passar por ela. É Deus que está ali, Deus está se fazendo presente. Então, veja, eu durante esses anos todos que frequento a eubiose, desde 1968, né? Mas mais internamente desde 1970, 71, portanto faz meio século. Eu não só estudei, como procurei praticar o meu estudo e ver a aplicação empírica desse trabalho. Então, o empirismo, ou seja, a aplicação prática, porque não adianta eu ser um grande orador e vou dizer coisas que as pessoas não captam. É melhor eu ser um orador modesto, mas as pessoas verem nela aquilo que eu estou apontando. Eu não estou apontando uma história, não é a história, é a história do homem, não é a história que contou-se por vários tempos. E da outra eu estava assistindo casualmente um programa e falou-se da figura do Cristo, né? A figura do Cristo é uma figura muito controvertida, porque muitos queriam que ele fosse um político. Ele não era um político. Ele era um homem dotado do dom maior. Ele despertou o Cristo nele. Então, o que ele fazia era por uma vocação
que lhe foi confiada pelo pai. Então ele dizia, por exemplo, a casa de meu pai tem várias moradas mesmo, inúmeras, incontáveis moradas, porque senão o pai não agasalha todos os filhos. Então, seja qual for a vocação, se for honesta, honestidade de propósito é fundamental. Eu quero adquirir alguns poderes de percepção de Deus. Esses poderes não vão lhe dar a circunstância de você dominar o próximo, ao contrário, você tem responsabilidade perante o próximo. Henrique José de Souza dizia: a felicidade de um está na interdependência estreita da felicidade do outro. Então, vejamos, nós somos convergentes, nós somos harmônicos, nós somos harmonicistas, como eram os neoplatônicos, com Plotino e os demais, que pegaram a doutrina de Platão. Platão falou tudo por parábolas, evidentemente, mas mencionou a Atlântida, e a nossa civilização é antiquíssima. São ciclos que vão se repetindo, e agora é o ciclo do despertar do Cristo interno. Se isto acontecer com um percentual ainda que pequeno dos seres da Terra, a Terra ganha em luminosidade, e por ser o corpo sideral de um ser, ela ganha em expansão e em consciência que ela passa aos seus membros e aos seus partícipes. Então, mais ou menos, o caminho é este. Com certeza. E para aquelas pessoas que estão em casa, doutor Eurênio, né? Isso eu já lhe questionei outras vezes, mas é importante a gente sempre repetir, né? Eu devo ser guiado nesse caminho, eu devo me ligar a uma escola, devo fazer essa jornada sozinho. O que o senhor aconselha para a pessoa que está em casa, quer realmente experimentar esse Cristo interno, né? Ou esse Buda interno, né? Acender essa luminosidade que já é dela, quais seriam os caminhos das pedras que o senhor poderia indicar para as pessoas? Jamil, eu não considero que o autodidatismo leva ao ponto certo. Não considero isso, porque tenho um grande amigo autodidata que caminha muito por estas áreas todas, muito inteligente, um geólogo, mas quando ele vai concluir, falta o toque da percepção. Então, você tem que despertar a sua percepção. Este despertar de percepção pode e deve ser feito individualmente, mas os elementos que vão se somar a isto podem ser obtidos nas grandes escolas que realmente levam o processo a sério, né? Como o Rosicrucianismo, calcado em Christian Rosenkreuz, e outros seres que vieram brilhantes, dando testemunho da verdade. Aí se torna uma realidade fantástica, que a verdade é uma realidade fantástica. Com certeza, doutor Eurênio, é maravilhoso, né? E falando mais propriamente da Sociedade Brasileira de Eubiose, estudando algumas revistas Dharana antigas, que a gente ainda tem acesso na internet, eu fiquei impressionado com não só a erudição, mas principalmente a sabedoria do professor Henrique José de Souza. O senhor consideraria, ele foi um enviado dos mestres? Dúvida, notabilíssimo, não é um ser comum. Ele anteviu muitas coisas, esclareceu outras, e não encontrei em tudo que li sobre ele, e tem cartas de revelação que são imensamente, vamos dizer assim, bastante prolíferas, você consegue encontrar muita matéria, uma palavra que desnaturasse ou que depreciasse o ser humano. Nós somos os humanos que estamos crescendo em direção aos céus. Porque quando crescermos em direção aos céus, os reinos vão nos acompanhar, tanto o reino botânico ou o vegetal como o animal, virão juntos, é uma questão de crescimento do contexto. Eles nos forneceram seus veículos, suas experiências, e nós passamos a habitá-los. Deus passou a habitá-los através de nós. Então, vejam bem, você vai notar uma expressão que aparece depois que Blavatsky desapareceu. Blavatsky desapareceu em 1891. Aí, evidentemente, houve uma comoção dentro da instituição, que era a Sociedade Teosófica. Muitos seguiram um caminho, outros seguiram outros, mas começou-se a falar da consciência espiritual. Este que é o despertar que nós precisamos ter.
Então, você que está na sua casa e que não está no esoterismo, pode fazer um grande passo, pode adotar um grande passo para a sua consciência espiritual. É isso que temos que falar na prática. Então, não se envolva nesta refrega que coloca política, coloca vantagens financeiras, coloca laboratórios, tudo no meio. Nós estamos numa feira praticamente aberta em que cada um vende seu produto. Então, vamos selecionar. A seleção se faz isto, que é tudo. Existe um caminho que outro dia eu disse no meu site, numa live que eu fiz, uma coisinha rápida, e você precisa de seriedade para encontrar a serenidade. E para encontrar a serenidade, o silêncio faz parte. Então, não tente colocar para fora todas as suas impressões, sua vontade de pular, de dançar. Guarde uma parte de reserva para você mesmo, em que você pensa, no que eu posso melhorar? Por que eu estou tão envolvido com isto e com aquilo? Por que eu sinto raiva? Por que eu tenho inveja daquilo? A inveja é uma situação muito difícil, porque cada um vai ter na proporção do que possa ter. Eu tive uma tia muito humilde, mulata. Eu sou descendente de negros de um lado, minha avó possivelmente foi escrava. E esta tia era humilde. Ela me ensinou tanta coisa com a humildade dela, porque ela procurou alcançar o que dava para ela alcançar. Mas ela tinha uma natureza muito linda, ela fazia bem às pessoas. Fazer bem não é só agradar. Aqui virou, agora fazer bem, o cara faz bilu-bilu, teteia, deixa engraçadinho, o outro gosta e fez bem. Não fez bem nada. Isso é história, é conversa para boi dormir, como dizem na roça. Então, chama-se o seguinte, é dizer o que é. Portanto, a consciência espiritual está ligada a uma igreja universal, chama-se Igreja Melquisedeque. Não se pode dizer muito da Igreja Melquisedeque, porque é a 8ª igreja, ou seja, é o ponto de partida das outras igrejas e o ponto de chegada. Só que ela é espiritualista, ela não é uma igreja física, ela é espiritualista. Você pode, no seu cantinho, na sua humildade, se conectar à Igreja Melquisedeque. Você faz este pensamento, desperta a sua consciência espiritual e ela começa a conversar com você, porque ela vai confiar, você confia nela, ela passa a confiar em você. Então, deixa esse campo de fantasias, de predileções, de agrados, desagrados, simpatias, antipatias, deixa tudo isso aí. Você passa por isto, mas não se contamina. Essa é que é a riqueza. Você começa a ter uma natureza própria de uma criança na candura, na limpeza das suas intenções, embora um ser que vai ter as experiências da vida. Porque não vão cessar as experiências da vida. Deus programou as experiências, veja bem, um dia eu disse isso no seu programa e vou repetir. Existem 100 milhões de universos. Outro dia a ciência constatou 100 milhões. Cada um com suas estrelas, seus planetas, 100 milhões. Não cabe na nossa cabeça e nem deve caber, não é para isso que nós estamos aqui. Mas este número sensacional, fantástico, que em numerologia humana é inabarcável, eu não consigo imaginar o que seja isso, em realidade se traduz tudo que está nos céus, no cosmos, está dentro de você. Então você conhece o universo pelo autoconhecimento, mas o autoconhecimento honesto. Não seja sempre muito condescendente consigo próprio e nem muito rigoroso. Aquilo que não inclui você, inclusive, como objeto de uma consideração que possa ser ponderada, medianizada e progressiva para o alcance do bem, do bom e do belo. Falou bem, bom e belo, nós sabemos o que é, não precisa nem definir, não precisa ser um erudito. Bem, bom e belo são 3 aspectos de um processo só. A mesma coisa que Deus é tripartite quando ele se manifesta. Então, como chamamos Alá na nossa doutrina de Alá, Alá como parte masculina, e Alá Mirá, o espelho que ele se vê. Então, o mundo é o espelho que ele se vê, e ele está dentro do mundo, ele não vai soltar isso. Não tem cabimento pensar que o Deus soltou e a coisa acontece do jeito que quer, não. Ele tem um destino.
Você tem um destino a ser alcançado. E esse destino depende exclusivamente do seu comportamento. Então, ao invés de dar ao leitor, ou pelo menos ao assistente, um susto, eu estou dando poder, eu estou dando consideração, estou dando confiabilidade. Então, você que está nos ouvindo, você pode fazer isso. Você pode estudar as doutrinas sérias de vários pontos, mas vá amealhando para você o seu comportamento. Não se pode ser sincero e sensato às 24 horas. O repórter tentou fazer isso e, meio-dia, ele estava bastante embananado, porque ele começou a ser franco com todo mundo. Existe uma certa, não vou chamar de falsidade, uma acomodação social, em que você não pode dizer para certas pessoas, porque elas não têm condições de ouvir, a franqueza do que elas estão fazendo, mas você pode por vias indiretas. Você pode não não ser adversário dessa pessoa. Você pode se comunicar com essa pessoa. Eu, por exemplo, não tenho adversários dentro da eubiose, embora muitos talvez queiram me provocar, mas eu não estou nesse sentido. Eu estou no sentido de que o que for construtivo que eles fizerem, estou apoiando. É como o Brasil. Fez certo, apoiamos o governo que seja. Perfeito, doutor Eurênio, que realmente, que sabedoria. Dá vontade de ficar o dia inteiro com ele, né, ouvindo o doutor Eurênio, porque realmente não se esgota. Doutor Eurênio, o senhor tocou num ponto muito importante, que é um privilégio, inclusive, da eubiose trazer esse conhecimento, que é da igreja de Melquisedeque, né? O senhor diria que essa igreja, que é uma igreja mais interior do que exterior, ela é o mesmo que a Grande Fraternidade Branca ou são entidades diferentes? Não. A grande e verdadeira Fraternidade Branca alberga a igreja Melquisedeque. Ou seja, faz parte. Porque Melquisedeque aparece em passagens da Bíblia, e eu questionei com padres até experientes, né? Em que diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas Salém significou a Jerusalém celeste, porque não existe uma região da Terra apenas física, existe a projeção do astral desta região. E esta região nos leva a um trono que é aquele que iguala tudo. Então, é neste trono que eu tenho que transitar com as minhas ideias e com as minhas propostas. Então, veja, quanto mais eu estiver alinhado em crescer honestamente, mais esta igreja se abre para mim. Então, é alguma coisa regulável por si mesma. Não existem charlatães que compareçam para, dentro do seu charlatanismo, levar vantagem e falar isto e aquilo. Existe a sintonia. Tudo é uma questão vibracional. Então, seja vibratoriamente alguém que queira construir uma sociedade honestamente melhor para todos, e você estará em sintonia com a Igreja Melquisedeque. Que é maravilhoso, né, doutor Eurênio, esses temas arcanos, né, cuja altura a gente nem consegue divisar, mas que estão dentro de nós, como disse o senhor. O senhor tem alguma, doutor Eurênio, o senhor falou, deu 2 cursos maravilhosos, eu soube que foram, assim, um sucesso, as pessoas até me escreveram que participaram, ficaram encantadas, né, com os cursos que o senhor deu, né, online. O senhor tem projeção de mais algum aí para frente, de esoterismo, alguma coisa assim? Olha, Jamil, eu vou dar novos cursos, nós vamos estar muito estreitamente em contato. Cursos que são realmente um percurso para se despertar. Não posso fazer por ninguém, mas posso proporcionar elementos para que cada um faça por si, porque o grande mérito está em fazer por si. E os embustes todos que decorrem das igrejas projetadas, que elas têm que sobreviver, elas querem que o privilégio do conhecimento seja só delas, que o rebanho siga tudo. Não há mais rebanho. O rebanho chama-se acomodação. Se acomodou, virou rebanho. Então, eu tinha um amigo médico que dizia: nunca deixe colocar chinelo no seu pé, porque o dia que colocarem, você virou peça de museu. Quer dizer, é uma simbologia, esteja sempre pronto para estar ativo, né? Claro que eu uso dentro da minha casa o meu chinelo, uma delícia, um grande amigo,
mas estar ativo, ou seja, não se acomodar. Enquanto eu tiver um veículo como o seu, eu não vou me acomodar, porque você me acolhe. Acolhe o que eu digo não porque é o Eurênio, é porque está se referindo a processos interiores de cada um de nós. É isto que interessa. Interessa o mundo mudar. Eu achava no início que Henrique José de Souza era um sonhador. Mas os grandes sonhadores é que fazem a conquista do mundo, porque quando sonham certo, despertam neles o que tem que despertar e vão ativar nos outros o que tem que ser despertado. Esses são os mestres todos, não? Todos são valiosos. Nossa, estudei, dei palestras sobre Gautama Buda, fiz várias incursões. Não é para me louvar, mas acontece que é uma trajetória que você tem que mostrar na vida. Você tem que ser e mostrar. Ser 100% é muito difícil, mas buscar incessantemente em ser do que em ter, você cresce. Com certeza, doutor Eurênio, eu realmente vibro muito, oro muito para que o senhor continue por muitos anos ainda nos brindando com toda essa vida dedicada, né? O doutor Eurênio é uma vida dedicada ao autoconhecimento. Eu gostaria de chegar na idade dele com pelo menos 5% dessa biografia de busca, né, que ele tem, que é maravilhosa. Realmente eu digo isso de coração, doutor Eurênio, lhe admiro muito. E aqui no canal Realidade Fantástica, o senhor é sócio, o senhor tem as portas abertas sempre que o senhor quiser, porque o que o senhor fala toca o coração das pessoas. Eu quero lembrar também que o doutor Eurênio tem um canal no YouTube, que é o Estrela Flamejante. O senhor quer falar um pouquinho desse canal? Falo. O Estrela Flamejante nasceu exatamente desta, vamos chamar de uma certa vocação incrementada com uma responsabilidade, com um dever, não é? Há uma diferença entre obrigação e dever. A obrigação você faz, gostou, não gostou, você tem que fazer. O dever não, você escolhe. É uma responsabilidade em que você escolhe. Nós temos na Estrela Flamejante 846 inscritos. São poucos, mas eles acompanham. Então, vejamos uma coisa. É justamente nesta colocação que eu faço algumas mensagens curtas. 8, 10 minutos, eu chamo a atenção para um ponto, porque a vida é feita desta pontuação. Eu tenho uma frase no livro meu que eu digo assim: é preferível você ser aplaudido por si mesmo e vaiado por todos do que ser aplaudido por todos e ser vaiado por você mesmo. Verdade. Vamos fazer isso. Olha, o pessoal está gostando muito do que eu faço isso, aquilo. Mas, de vez em quando, a consciência dele diz: escuta, pare de ser palhaço. E ele não para de ser. Então, veja, não é necessário a coesão, a coerência. É necessária a ponderação. E a ponderação entra na faixa da serenidade. E a serenidade só se alcança com o silêncio, com o autoexame, com o equilíbrio nas reações das pessoas. Nós temos vários parentes que aceitam, outros não aceitam, outros blasfemam. Não tem importância. O árabe diz naquela frase famosa: os cães ladram e a caravana passa. Não está chamando ninguém de cachorro, porque os cachorros são muito dignos, né? Mas tem gente que se comporta com uma movimentação indigna. Então, dignidade é uma coisa, indignidade é outra. Então, não podemos ser indignos. Com certeza, doutor Eurênio. Eu faço um convite e também um apelo aqui a todo o nosso grande público do canal Realidade Fantástica, que eu sempre repito, está no mundo todo. Nós recebemos correspondência aí, hoje é antigo falar, né, correspondência e-mail, né, de pessoas de vários países, né, para que conheçam o canal Estrela Flamejante aqui no YouTube. Estou colocando na descrição desse vídeo, né, o link de acesso. Se inscreva lá e acompanhe o doutor Eurênio, né? São pílulas de sabedoria diárias aí, ou semanais, que você vai estar sendo alimentado, nutrido no que a gente tem de mais essencial, que é a alma. Ouvindo o doutor Eurênio, esse compartilhamento que ele faz da sua experiência, da sua busca, do seu grande autoconhecimento, né? Doutor Eurênio, antes da gente encerrar, eu sei que o senhor é autor de livro também, né? O senhor gostaria de falar do seu livro? E como é que a gente consegue adquirir os seus livros? Eu tenho 4 livros escritos, né? Você está vendo, Jamil? Sim. São 3 aqui. Perfeito. A minha figura. E esse 4º livro, que é justamente voltado para nuances de um conhecimento irretocável. Nuances são angulações, são vestígios
são formatações dentro do conhecimento que te ajudam a entender melhor o conhecimento. Então, Jamil, eu vou te dar em breve o endereço, porque esses livros estão colocados em forma física e em forma também de leitura virtual, e em grandes editoras, especialmente a Amazon e o Clube de Livros, o Clube de Autores. São as duas colocações. Não é da noite para o dia, é necessário todo um processamento. E eu vou também editar um pequeno cartaz mostrando os livros e falando um pouquinho deles, para colocar em grandes livrarias, porque a pessoa às vezes passa, está soltando a cabeça, olha que interessante esse tema, vou conhecer. Porque eu não vou melhorar consideravelmente e nem piorar consideravelmente minha situação financeira e econômica. São bombocados que a gente vende e tem direito de receber uma contraprestação para que tenha fôlego físico, material de escrever outras coisas. Então é assim que eu levo isto. São filhos que a gente vai colocando no mundo, né? Por exemplo, esse Nuanças tem uma literatura muito grande e tem uma letra muito boa de se ler, né? E eu falo aqui no capítulo, eu falo da espiritualidade. Falar de espiritualidade não é sopa, porque tudo que você compara, se aquilo é superior, você não consegue dizer superior. Você consegue induzir a pessoa a um estado de superior. Aí ela constata, não é porque o Eurênio disse, é porque ela constata. Esse é o grande canal de crédito que nós temos na vida. É este, você não tem a dúvida. Perfeito, doutor Eurênio. Assim que o senhor tiver esses livros disponíveis, né, nós vamos divulgar aqui todas as formas de acesso. Sim, isso. Vai ser feito bem equilibradamente, de tal sorte que a pessoa não se frustre. Eu quero o livro tal, custa tanto, a remessa tanto e dinamiza para ir para a pessoa. Pronto. Perfeito. Então vamos fazer aqui do canal Realidade Fantástica também mais uma forma do senhor divulgar esses livros. Eu acho que tem que estar na biblioteca aí de todo pesquisador, de todo buscador, né? Para a gente beber um pouquinho de toda essa experiência. Sim. Eu tenho um neto que o primeiro livro, quando ele leu, ele tinha 17 anos, e ele veio conversar comigo. E tornou-se o meu eleito para receber muitos livros meus. Ele vai tomar conta da minha biblioteca, né? É um neto hoje formado em economia, um homem de bem, de tal sorte que ainda conversei com ele hoje. São coisas notáveis da vida. A vida tem um sabor especial quando você encontra alguma coisa notável como esta, a sinceridade de um relacionamento. Com certeza, doutor. Assim como o nosso relacionamento é muito sincero e muito aquecido, né, por esse carinho que temos reciprocamente, né, doutor Eurênio? Lhe agradeço muito por isso. Nós nos encontramos num dos eventos. Não foi ninguém que nos apresentou, nós nos encontramos, é diferente. Com certeza, foi um encontro cósmico, né, doutor Eurênio? Foi, sem sombra de dúvida, que você proporciona que eu possa dizer coisas, embora sem um arcabouço orgânico satisfatório, mas é um arcabouço interior das pessoas. E aí, por aí, graças aos mundos internos, eu fiz outro dia livros apanhados dos mundos internos, tem um trabalho de um membro da Eubiose muito bom. E um dia nós falaremos só sobre os mundos internos. O que você acha, Jamil? Está marcado. Dando pontes fáticas, porque existem comprovações, né? Está marcado. Vamos fazer. Vou me recuperar, e aí você vai encontrar um pouquinho mais gordo. Não, mas o senhor está com a aparência muito boa, doutor Eurênio, viu? O senhor está muito bem. Eu quero lhe agradecer, não quero exigir demais do senhor, né? Mas o que o senhor já nos deu aqui é tão rico que tenho certeza que vai gerar muitas meditações em nosso público. Estou colocando os seus contatos aí para quem quiser lhe mandar um e-mail, fazer um questionamento, trocar uma ideia, estão aparecendo aí. E só posso lhe agradecer de coração por mais essa aula, doutor Eurênio. Obrigado, viu? Eu agradeço a você e a todos os seus ouvintes que nos acolheram nesta oportunidade de falar coisas sérias, mas que levam ao píncaro do que o ser humano pode alcançar. Com certeza, doutor Eurênio. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Olha aí, pessoal, o joinha, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, aciona o sininho, que é importante.
lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.